Se você não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. E talvez esse seja o motivo pela qual você anda tão cansada. Não porque você seja fraca, não porque lhe falte fé, mas porque viver sem direção esgota a alma. A Bíblia nos alerta em Provérbios 29:18 que, não havendo visão, o povo se corrompe. Viver sem direção, mulher, não é apenas confuso, é espiritualmente desgastante. O cansaço que você sente não vem da falta de força, vem da ausência de propósito. Então, como diz a Bíblia, onde não há visão, o povo perece. E perecer aqui não é morrer fisicamente, é viver sem sentido, é existir sem clareza, é acordar todos os dias apenas para sobreviver. Existem mulheres hoje que não desistiram da vida, mas desistiram de sonhar. Elas continuam funcionando, continuam entregando resultados, continuam sendo fortes para todo mundo, mas por dentro estão muito vazias. E Deus vê isso, Ele sempre viu. Tem uma linda história bíblica que os discípulos estavam em um barco atravessando o mar e Jesus havia mandado que eles seguissem adiante. Ou seja, eles estavam no centro da vontade de Deus e mesmo assim eles enfrentaram uma grande tempestade. E aqui a gente tem um grande ensinamento que obedecer a Deus não nos livra das tempestades. O vento era contrário, as ondas invadiam o barco, o medo tomou conta daqueles discípulos e Jesus estava ali, dormindo. Você já viveu um tempo em que parecia que Deus estava dormindo? Você orava, você clamava, você chorava e nada mudava? Ou você sente que está assim nesse momento? O silêncio de Jesus no barco não era descaso, era confiança. Ele confiava que aqueles homens aprenderiam algo muito essencial, que é: tempestades revelam quem está no comando. E aqui está a verdade que muitas mulheres precisam ouvir. O problema nunca foi a tempestade. O problema é você ter perdido o seu leme. Um barco sem leme, ele não precisa de ondas gigantes para se perder. Qualquer vento leva, qualquer corrente empurra esse barco. E assim estão as mulheres hoje, vivendo de acordo com o que esperam delas, com o que sobra de tempo, com o que a dor permitiu. Mas Deus nunca te chamou para apenas reagir à vida. Desde o Éden, Deus entregou a direção ao ser humano e Ele disse: dominai, governai, cultivai. E isso fala de responsabilidade, fala de comando, de consciência. Então, mulher, você não foi criada para viver sem leme. Uma vida sem propósito cansa. Porque quando você não sabe para onde você está indo, qualquer esforço vira um peso enorme. É como caminhar no deserto sem saber aonde fica a terra prometida. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. E não é porque o caminho era muito longo, mas porque o coração deles ainda estava muito confuso. Eles saíram do Egito fisicamente em poucos dias, mas o Egito demorou a sair de dentro deles. E muitas mulheres hoje estão exatamente assim, fora da prisão, mas ainda presas por dentro, presas emocionalmente, presas ao medo, presas à culpa, presas à comparação, presas à sensação de não serem suficientes. Existe outra mentira muito perigosa e que paralisa muitas mulheres chamadas por Deus, que é aquela famosa frase: quando eu estiver pronta, aí eu avanço. A Bíblia nunca disse que estaríamos prontas. Ela diz que seríamos capacitadas no caminho, no processo.
Então, quando Deus chama Moisés, ele responde: quem sou eu para ir até Faraó? E Deus não responde elogiando a sua autoconfiança, Deus responde: eu serei contigo. O chamado de Moisés nunca foi sobre a sua capacidade, mas sim sobre a presença de Deus. Esther também não se sentia pronta, ela estava com medo, ela sabia que poderia morrer. Mas houve um momento em que ela entendeu algo maior do que o medo, que a posição onde ela estava não era acaso, e que talvez Deus a tivesse colocado ali para aquele tempo específico. Então, chamado não é conforto, chamado é responsabilidade. Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus respondeu com uma única palavra: vem. E Pedro afundou. Sim, ele afundou. Mas Jesus não repreendeu por ele ter tentado. Ele o segurou. Então, o que afunda uma mulher, muitas vezes, não é ter tentado, mas sim nunca ter saído do barco. Perder a direção é perder o foco em Jesus. E agora eu preciso falar algo com muita verdade para você, mulher. Quando você não acredita em si mesmo, quando você se diminui constantemente, quando você se anula, isso não é humildade. É esquecimento da sua identidade. A Bíblia diz que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. E isso significa que você carrega valor antes de qualquer conquista. Você carrega dignidade antes de qualquer aprovação. Você não é genérica. Você não é substituível. Você não é comum. A palavra diz que Deus te teceu no ventre com intenção. Então, cada detalhe, cada sensibilidade, cada marca sua, Ele fez com intenção. Então, perdoe-se por ter demorado tomar uma decisão. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, até para recomeçar. O que você viveu até agora não é tudo que Deus ainda pode fazer por você. A palavra diz que Ele faz boas novas todos os dias. Mas Deus não conduz barcos abandonados. Quando Jesus se levanta no barco, Ele não pergunta quem causou a tempestade. Ele não discute com o vento. Ele fala: acalma-te. Então a autoridade vem de quem sabe, quem está no comando. E talvez hoje Deus não esteja te perguntando se você consegue. Talvez Ele esteja perguntando até quando você vai viver sem leme. Avançar exige coragem, exige fé prática, não só discurso. A fé que Abraão teve também não foi teórica. Ele saiu sem saber para onde ele ia. Então ficar parada, eu sei, também dói. Mas é uma dor que é silenciosa, é uma dor que é acumulada diariamente. E avançar vai doer só uma vez. Estagnar vai doer todos os dias. Então hoje, Deus te pergunta: até quando você vai viver sem leme? Te lembrando, avançar dói uma vez, estagnar dói todos os dias. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, pegue o seu leme, confie que Deus governa o vento e caminhe com fé, responsabilidade e esperança. Como bem diz o especialista em inteligência emocional Márcio Micheli, a vida é curta demais para ser pequena.
Então faça valer a pena.